Sexta-feira da terceira semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa Bíblia no mundo de hoje. Bem, sexta-feira, hoje, solenidade da Anunciação do Senhor, que meu caro ouvinte teve a possibilidade de ouvir ontem o grande sermão de São Leomar. E hoje vai mergulhar, solenidade e obrigação, nesse descortinar-se da Quaresma, já que hoje celebraremos de branco, rezaremos ou cantaremos o Glória, isto é, uma solenidade propriamente dita, já que a Quaresma não tem solenidades, é um tempo despojado da glória, por isso tantas imagens cobertas. Muito bem, hoje não. Hoje vamos nos voltar para este encontro maravilhoso entre a Virgem e o anjo. Um diálogo que vai suscitar na imaginação da Igreja a grandeza da palavra de Deus, já que o anjo é instrumento da palavra criadora, redentora, da palavra divina. Mas hoje, nossa meta é avançarmos, como nas sextas-feiras, na direção do quarto domingo, o próximo. Este ciclo quaresmal que vai se desenvolvendo e daqui a pouco estará terminando, com textos de uma profunda mensagem, sobretudo vividos no contexto quaresmal. Nós estamos no capítulo 15 de São Lucas, versículos 1 a 3 e 11 a 32. É um longo e belíssimo evangelho. Naquele tempo, publicanos e pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância? E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância? E eu aqui a morrer de fome. Vou-me embora. Vou ter com meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda estava longe quando o pai o ouviu.
encheu-se de compaixão e correu a lançar-se ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilho. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália aos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. E ao regressar, e quando regressou ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: É teu irmão que voltou, e teu pai mandou matar vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio para fora estar com ele. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. E agora chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, e mata-lhes o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Veja, apesar de longo, é extremamente belo o texto. O capítulo 15 compõe uma das séries de parábolas da misericórdia. E, assim como nós temos as grandes narrativas homéricas, ou as Lusíadas, ou Dom Quixote, nós sabemos, de Miguel de Cervantes, nós sabemos que esse texto compõe seguramente há 2000 anos um dos portentos da literatura ocidental. Essa história complexa, comovente e surpreendente, porque é uma história surpreendente. Mas hoje, como se diz de modo muito simples, comecemos do início. Bem, qual é o contexto de uma parábola? É muito importante perceber isso. Jesus não está contando histórias ao léu. A função da parábola é interpretar uma situação com uma mensagem que reverta ou reforce o problema ou uma situação colocada. O papel da parábola é interpretar o que está acontecendo e, no caso do Evangelho, é interpretar a ação de Jesus e explicá-la porque ela é obscura ou incompreensível a alguns. Vamos então para o contexto. Vamos à pergunta: por que Jesus contou essa parábola? Bem, São Lucas diz que publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvir. Bem, o texto terminando aqui, nós diríamos que bom, habituados como estamos às novas condições da evangelização e etc., nós diríamos que espetáculo. Esses dois grupos são expressões de estigmas sociais no tempo e na sociedade em que Jesus vive. Por exemplo, no seu grupo
há um publicano, que é Mateus, o cobrador de impostos, Levi, que depois será chamado Mateus. Há mulheres como aquela que Jesus impediu o seu apedrejamento, uma pega em flagrante adultério. Este Messias atrai pecadores, e aqui pecadores significa a ação pública que os estigmatiza. Ok. Mas o relato apresenta um problema, porque a esta descrição, que seria tão feliz, inicia-se uma contraposição. Mas este fato traz murmuração entre o grupo oposto. A publicanos e pecadores se contrapõem fariseus e escribas. Não se fala da reação, não se descreve a reação de publicanos e pecadores, mas se eles se aproximam de Jesus, é porque se sentem em casa e é para o ouvirem. Já os fariseus e escribas, um grupo respeitável, grupos respeitáveis, tidos como santos, homens admirados pela sua sociedade, esses murmuram. Na segunda-feira eu vou voltar a esse verbo. E o que murmuram? O evangelista nos permite ouvir. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Isso não é um elogio, isso é uma murmuração, uma reclamação. Isso é quase um protesto. É nesse contexto que Jesus profere a celebérrima parábola do dito filho pródigo. Bem, concluamos o programa dessa sexta-feira. Que a solenidade da Anunciação nos traga novo espírito para prosseguirmos na nossa quaresma deste ano.